se você pegar a minha geração, por exemplo, eu sei que eu particularmente odeio simulador. E eu sei que tem um monte de gente da minha simulador também, da minha época, que também odeia simulador. O Fernando Alonso, eu acho que ele está mais ou menos entre nós aqui, ele está numa época do meio, tá? O que ele fala do simulador? Ele se dá bem com o simulador? Ele acostumou com o simulador? Ele aprendeu a guiar um simulador? Qual que é a opinião dele em relação ao simulador? Assim, é difícil falar. Eu nunca conversei com ele. Falei, o que você acha de um simulador? Assim, se ele joga ali, se ele tá treinando, é porque, teoricamente, ele acha que de alguma maneira tem necessidade. Tem gente que vê simulador... Ou porque pedem pra ele estar andando. Ele tem que fazer X horas, pedem pra ele fazer... Não, mas não é na Aston Martin isso, né? Isso é no de casa. Ele entra na casa dele a hora que ele quer. Se ele não quiser entrar, ele não entra. Ele não é obrigado na 14. Mas assim, talvez... Eu acho que ele vê necessidade só pra... Talvez, pista nova como Las Vegas. Ele entra lá, anda até ver, legal, a pista vira pra esquerda, direita, pra quando talvez ele chegar no da Aston Martin, ele já esteja mais pronto e não tenha que ver a pista do zero. Assim, ele não é viciado no simulador, o Fernando, ele entra de vez em quando lá. Eu, sinceramente, eu treino bastante no simulador, mas eu gosto muito, voltando uma pergunta antes, você falou, por que você joga de GT3 e não de Fórmula 2 e Fórmula 3? Porque assim, quando eu jogava de Fórmula 3 no simulador, eu era razoavelmente bem rápido no F3, porque eu viciei muito por muito tempo. Então, tipo assim, eu corria lá e eu ganhava bastante das corridas principais que tinha no simulador e tudo. E aí eu queria um desafio novo, porque, eu quero me tornar ainda um dos melhores do simulador do jogo, né? Eu quero ficar um dos melhores do mundo. É um objetivo meu particular. Porque, assim, é algo que eu gosto de fazer. E GT3, esses tipos de carros, são onde os melhores do mundo jogam hoje em dia, né? Todos esses pilotos profissionais que são pagos para correr no simulador, eles correm com esse tipo de carro. GT3, LMP1, protótipo. E a maioria dos campeonatos também, 24 horas de lama virtual, tudo são feitos com os GT3. Então eu tô há 2 anos já andando bastante de GT3 para tentar aprender e andar com esses caras. Porque é legal, cara. Tem uns caras no virtual que são muito rápidos. E você fala, o cara não tem oportunidade no real, só que ele é voador aqui dentro. Aí você tenta chegar perto do cara, entendeu? Nessa tua última colocação que você fez pra gente, eu percebi que você usou a palavra jogo algumas vezes. Você considera um simulador um jogo? Assim, ele não é eu considero o simulador da equipe que eu ando de Fórmula 3 um simulador. Porque lá realmente tem um engenheiro que fica lá, trabalha com você. É o mais parecido com o teu carro de corrida, com aquilo que você vai viver na pista. Todo o desenvolvimento de pneu do simulador da equipe é feito pelo engenheiro e tudo, então é bem mais parecido. A estrutura que você senta também, volante, banco, cinto, é igual. Tudo igual, tudo é igual. Do seu carro. Mas assim, eu não considero um jogo. É que eu falo jogo porque você tá no computador em casa, de shorts, pijama, e aí, sei lá, você não considera que aquilo é algo real. Eu não fico usando capacete em casa pra simular, entendeu? Mas eu acho que é um simulador de certa maneira. Porque no final das contas você tá virando volante, freando e acelerando. E se você não usa as técnicas certas, você não é rápido, entendeu? Muitos pilotos de Fórmula 1 jogam hoje em dia, muitos. Tem alguns pilotos de Fórmula 1 que são tão viciados quanto a mim, ou até mais que eu no simulador, entendeu? E esses caras levam muito a sério, porque eu vejo quantas horas de treino eles colocam nisso. E se eles colocam horas de treino, é porque eles não são bobos, eles sabem que de alguma maneira pode ajudar eles, entendeu? Quem da Fórmula 1, você sabe? O próprio Max, o Norris, eles andam bastante. O Max é o que mais joga, pelo que eu vejo, assim. Ele treina muito, muito, muito mesmo no simulador. Que eu sei, o Max é bom pra caramba. Não, ele é muito bom, ele é um dos melhores do mundo, pelo que eu ouvi falar. E assim, ele compete em campeonatos, né, Eu até fiz uma corrida com ele, uma corrida da equipe dele, que é o Team Redline. Você tomou couro dele ou deu couro nele? Cara, a gente bateu na corrida. Você bateu com ele? Ele tava em primeiro, aí eu larguei de segundo, em Imola. Aí sua pista favorita? Na minha pista favorita. Aí a gente tava na batalha ali, ele tava começando a dar uma abridinha, eu comecei a dar uma roubada, comecei a usar umas zebras a mais ali. Off-track? Off-track, né? Um pouquinho. Aí eu cheguei, aí eu tava perto.
Aí tava todo mundo no Discord, né? Que era o Discord da equipe. Tava todos os pilotos. Tava um monte de gente. Tinha uns 20, 25 pilotos lá. E aí tinha até uma hora que ele percebeu que eu tava usando os off-tracks. Ele, para de usar os off-tracks. Eu não tô usando nada. Só que aí eu fui passar ele em uma curva. E eu fui por fora na segunda chicane ali atual. Né? Você faz a curva 1 e a 2. E aí deu netcode, né? Que tipo, no jogo é quando você não encosta. Mas o jogo entende que você encostou. Por conta da latência de internet, entendeu? Por eu estar no Brasil ou na Itália, ele tá em outro país, dá a entender que encostou, mas realmente não encostou. E aí deu isso e aí eu saí rodando. Mas ele tava em primeiro, eu tava em segundo. Tava legal a disputa. Não sei o que ia acontecer, mas ele é muito rápido. Dá pra perceber. Mas aquilo lá era um jogo de Fórmula 3, por exemplo. A gente tava treinando, nenhum dos dois anda de Fórmula 3 direito. Mas assim, você pega ele comparado aos profissionais de simulador hoje em dia, ele é muito, muito rápido. Então, por exemplo, ele anda de tudo, ele só não anda além de andar de Fórmula 1, ele anda de Fórmula 3, de carro GT, enfim, tudo ele que tem no simulador, ele anda de praticamente. Tudo. O Norris também, acho que acredito que seja da mesma maneira. Ele não leva tão a sério quanto eu vejo o Max levar, mas assim, eles andam muito. Eles fazem campeonatos, 24 horas de Le Mans virtual, eles fazem 24 horas de Spa. Eles realmente colocam uma dedicação insana nisso. Então, tendo dito tudo isso que a gente conversou nos últimos 5 minutos, 5, 10 minutos, você acha que hoje em dia se guia mais com os olhos ou com as costas? As costas, eu quero dizer, sentir o carro, o feeling, não, exatamente. Eu sinto muito com as costas, no carro de corrida real. Né? Eu sinto muito com as costas, bunda, não sei como eu sinto, mas eu sou um cara que eu tenho muito feeling assim. Mas eu também aprendi a desenvolver bastante pelos olhos, por conta do simulador, entendeu? E o braço, né? Porque tem a vibração do volante, o volante tenta passar a melhor vibração possível para você entender o que o carro vai fazer. Então, assim, eu aprendi a desenvolver os dois lados, mas natural de mim é normalmente as costas, bunda, assim, que eu sinto bastante. Por exemplo, esse dos olhos eu já não tenho. Não? Não, mas é puro treino. É treino. Se você pegar. Tudo bem, mas como eu nunca fiz simulador, eu nunca desenvolvi esse lado. Então o meu era costas, bunda, enfim, aquilo que dava para sentir no meu corpo. Era isso. Agora, olhar era só olhar para frente, guiar o carro. Era isso, mas eu não consigo. E hoje em dia, eu invejo uma série de pilotos que conseguem guiar com os olhos. A hora que o carro escapa de traseira, ele sabe quanto opposite lock ele precisa colocar. Mas isso que é a parte boa do simulador, porque você força a entender. Então, eu aprendi muito a fazer assim. Eu entendo agora como sentir tanto com as costas quanto com a bunda, quanto com os olhos. Porque em casa, 12 horas do meu dia que eu passo fazendo simulador, eu aprendi a sentir dessa maneira, entendeu? Então é algo que é positivo pra minha vida também no real. Sem dúvida nenhuma, mas eu só tô comentando aqui como de geração para geração. Sim, passa, né? Exatamente, vai mudando, né? O Fangio corria... Cadê aqui? Opa, quase que o microfone foi agora. Na outra semana quase que ele foi, agora ele foi mais perto. Desculpa aí, Cal. O Fangio corria com esse capacete aberto e ele achava normal. Então, eu já fui pro capacete fechado. Eu nunca fiz simulador, né? Agora você tá me dando uma aula de simulador, né? Então, na minha época, inclusive, nem tinha simulador. Mas você vê próprio pelo Fernando quando ele anda. Você vê, tipo, o cara no real, você vê umas on-board deles. Meu Deus, que o cara tá no limite do limite. Aí você vê ele no simulador, quando eu vejo ele andar, ele anda muito bem. Mas você consegue ver que ele não tá tão no limite. Porque ele não tem esse feeling que ele tem no carro real, entendeu? É muito pelo olho. Mas, como eu disse, tudo é treino. Se você pega o cara dá 100, 150 voltas, ele começa a chegar no tempo e tá lá, entendeu? Porque ele tem o talento pra fazer isso.